Olá, você está no canal Cine Condensado, e hoje contaremos a história do filme Long Legs. Se ajeite na cadeira e vamos lá. O filme começa com um carro andando na neve e parando em frente a uma casa. Dentro da casa, uma menina fica olhando o carro parado e sai de sua casa para ir em direção a ele. Do lado de fora, a menina se aproxima do carro e fica observando, porém, algo lhe chama a atenção para o quintal de sua casa. Quando chega no local, a garota procura o que estava lhe chamando, e após algum tempo, um homem começa a conversar com a menina, mas assim que o homem mostra o seu rosto, o filme nos leva para a parte 1, chamada As Cartas dele. Depois disso, somos apresentados a Lee Harker, que está em uma reunião do FBI, onde estão preparando uma busca sobre um homem perigoso que está na região. Em seguida, Lee junto de seu parceiro chamado Horatio Fisk, iniciam sua missão de perguntar aos moradores do bairro sobre o homem procurado. Enquanto aguarda seu colega fazer sua parte do trabalho, Harker fica observando a vizinhança, e logo que Horatio se aproxima, a mulher diz que o suspeito estava em uma determinada casa. Assim que Fisk é atendido na casa que Lee suspeitava, o agente é executado com uma arma, e graças a isso, Harker invade a casa em busca da pessoa que o executou. Não muito tempo depois, a agente encontra o suspeito já rendido em um dos quartos. Logo em seguida, o filme nos mostra Lee em uma sala fazendo um teste de Rorschach, enquanto tenta vencer um gerador de números aleatórios, e sem muito esforço, a jovem descobre o número correto. No dia seguinte, Harker junto do agente Carter e da agente Browning, observam uma casa dentro de um carro, e ao longo do diálogo, Carter diz que está impressionado com o fato de Lee ser uma espécie de médium, e logo em seguida, o agente descreve como a família Orns foram executados naquela casa que observavam, e diz que todas as execuções semelhantes àquela foram assinadas com o nome Long Legs. Ainda no mesmo dia, Carter leva Lee para sua sala, onde estão todas as informações da execução, e enquanto a jovem observa os dados da investigação, o agente a questiona sobre a sua missão com Horatio Fisk. Não muito tempo depois, Carter entrega as provas confidenciais para Harker do caso Orns, e ordena que ela encontre a solução. Enquanto a agente tenta encontrar uma solução para o caso, o filme nos mostra notícias do caso que Long Legs agiu. Mais tarde do mesmo dia, Carter encontra Lee dormindo em frente às informações e a chama para beber. Enquanto estavam bebendo, Harker descreve todas as informações que tinha descoberto, porém, nenhuma que pode ajudar a desvendar o mistério. Logo em seguida, a jovem leva seu chefe para sua casa, e assim que chegam no local, Carter diz para a agente descer do carro e conhecer sua família. Dentro da casa, Lee é apresentada para Anna, a esposa de seu chefe, e Ruby, sua filha. Ao longo da conversa, Ruby convida a jovem para conhecer seu quarto, e assim que conhece o local, Anna diz para a garota que estava na hora de dormir, mas antes de ir embora, Ruby convida a gente para sua festa de aniversário. Depois disso, Harker vai para sua casa, e assim que chega no local, a jovem liga para sua mãe para desabafar, mas durante a ligação, a moça escuta alguns ruídos que vinham do lado de fora, e não muito tempo depois, alguém bate agressivamente em sua porta, porém, assim que atende a porta, ninguém a responde. Enquanto estava procurando quem poderia ser, Lee avista um homem a observando, e graças a isso, ela sai de sua casa e vai em busca do desconhecido. Quando chega do lado de fora, a jovem avista o homem dentro de sua casa, e novamente vai para sua perseguição, mas assim que chega em seu escritório, encontra um envelope que diz para não abrir até chegar o dia 14 de janeiro. Assim, somos levados para a parte 2 chamada Todas as Suas Coisas, onde vemos Harker abrindo o envelope e encontrando um cartão de aniversário dentro dele. Enquanto estava averiguando o cartão, a moça escuta alguns sons vindo de dentro de sua casa. Logo em seguida, a jovem decodifica a mensagem deixada por Long Legs, onde ele diz que irá executar a mãe da jovem. No dia seguinte, a agente é convocada para uma investigação, onde novamente Long Legs executou uma família, e assim que Lee decodifica mais uma mensagem, Carter a chama para olhar os corpos. Assim que chegam ao quarto principal, a legista os alerta que os corpos estavam no local há mais de um mês, e logo em seguida, os revela, fazendo os agentes ficarem enjoados. Ainda no mesmo dia, Harker liga para sua mãe e diz que não poderá visitá-la graças ao seu trabalho, e sua mãe a questiona se ela estava fazendo suas orações. Porém, a jovem mente dizendo que sim. Durante a madrugada, Lee investiga os casos anteriores de Long Legs, e ao longo de sua análise, uma sombra lhe chama a atenção na janela do escritório. No dia seguinte, a agente entrega sua descoberta para Carter, e diz para seu chefe interrogar Kerry-Anne Camera, uma jovem que sobreviveu ao ataque de Long Legs em uma fazenda, e que está internada em um hospital psiquiátrico. Assim que chegam na fazenda,
A dupla vai até o local onde o ataque aconteceu. Não muito tempo depois de entrarem no celeiro, os agentes encontram uma cruz pregada no chão do segundo andar, e assim que retiram a tábua em que estava pregada, encontram uma boneca dentro de uma caixa. Sendo assim, Lee e Carter levam a boneca para um especialista avaliar quem poderia ter a feito, e o especialista diz que a boneca foi feita à mão, e uma bola de metal estava dentro de sua cabeça, e mostra o som que emite quando é colocado um transdutor nela, e assim que o som é emitido, Harker tem uma visão do artesão que produziu a boneca. Logo em seguida, vemos os agentes indo até o hospital psiquiátrico, onde o responsável pelo local diz que Carrie Anne tinha recebido uma visita no dia anterior que a fez voltar ao normal, e quando Harker pede para ver quem foi o visitante, descobre que alguém usou seu nome. Quando começa a conversar com Carrie, a garota diz que já tinha visto a mulher antes. Ao longo do diálogo, Lee pergunta para a menina se ela se lembra de como era a vida antes de entrar no hospital, e a garota diz que sua mãe não lhe amava, e que seu pai era um bom homem. Entretanto, a jovem se lembrava de seu pai executando um padre, e logo em seguida, sua mãe. Logo que a menina termina de contar sua história, Harker a questiona sobre a pessoa que lhe visitou, e Anne diz que faria qualquer coisa por ele, até mesmo pular de uma janela. Depois da entrevista, Lee se recupera no banheiro do hospital enquanto se lembra das visões que teve anteriormente. No dia seguinte, Carter e Harker conversam sobre como desvendar o mistério, e ao longo do diálogo, o agente questiona Lee sobre como o procurado sabia seu nome, pergunta sobre sua vida íntima, e a relembra do dia em que sua mãe registrou uma ocorrência na polícia sobre um homem que invadiu sua casa. Enquanto a moça tentava responder às perguntas, Carter ordena a jovem visitar sua mãe e questioná-la sobre esse homem. Ainda no mesmo dia, Lee vai até a casa de sua mãe para cumprir sua missão, e assim que encontra, Ruth Harker a questiona sobre as suas orações, e a jovem responde que não orou uma única vez. Porém, sua mãe diz que as orações não lhes ajudavam em nada. Depois disso, enquanto Harker fazia o jantar, a moça relembra de sua infância do dia de seu aniversário de 9 anos, onde sua mãe se assusta com um carro desconhecido chegando em sua casa, e corre para pegar uma espingarda. Quando termina de preparar o jantar, Lee pergunta para Ruth se ela se lembrava de seu aniversário de 9 anos, e a mulher responde que não. No entanto, a jovem continua questionando sobre o dia, mas sua mãe lhe responde que ninguém a veio lhes visitar, e pede para que vá até seu quarto de quando era criança. Sendo assim, Harker recolhe um baú de seu antigo quarto e começa a investigar sobre seu passado, e enquanto estava analisando algumas fotos, a moça tem fortes lembranças de Longlegs. No dia seguinte, Lee vai até Carter e lhe entrega a foto do homem que tirou anos atrás. Em seguida, o filme nos mostra Longlegs esperando em um ponto de ônibus, e não muito tempo depois, as autoridades aparecem e prendem o homem. Depois disso, a equipe do FBI em que Harker trabalhava assiste um interrogatório com Longlegs, onde ele diz que seu nome verdadeiro é Dale Ferdinand Coble, questiona sobre onde estava Lee Harker, e canta feliz aniversário para a jovem por 24 minutos. Após assistirem o vídeo, a agente Browning questiona a ligação entre Harker e Coble, e como resposta, a jovem cita o verso de Apocalipse capítulo 13 verso 1, diz que o criminoso não estava sozinho em seus crimes, e diz que o caso ainda não acabou. Ainda no mesmo dia, Lee vai até a cela de Dale para interrogá-lo, e assim que chega no local, o homem diz que está feliz, e começa a dizer coisas sem sentidos para a jovem. Não muito tempo depois, Harker questiona o homem sobre quem eram seus cúmplices, e como resposta, Coble diz para perguntar para Ruth Harker quem era o seu amigo chamado Homem lá de baixo, e em seguida, Dale bate a cabeça na mesa até ficar sem vida. Depois disso, o filme nos leva para a parte 3 chamada Garotas Aniversariantes, onde Carter está dando uma bronca em Lee, e diz que Carrie Anne pulou da janela naquele mesmo dia. Logo em seguida, Browning leva Harker até a casa de sua mãe, onde a jovem diz que chamará Ruth para um interrogatório. Assim que entra na casa, Lee começa a procurar sua mãe, mas enquanto estava em sua busca, Ruth executa a agente Browning com uma espingarda, e logo que escuta o tiro, Harker vai até a janela mais próxima para averiguar, e descobre o que sua mãe tinha feito. Em seguida, a moça corre para fora da casa para encontrar Ruth, e assim que encontra a mulher, ordena que ela baixe a espingarda. No entanto, Ruth atira na cabeça da boneca, e graças a isso, Lee começa a passar mal e desmaia. Depois disso, o filme nos leva para o passado, onde Ruth conta a história de como Coble apareceu em sua casa. Sendo assim, a mulher diz que Dale era um fabricador de bonecas que fazia magia negra, e na noite do dia em que ele foi visitá-las, ele a sequestrou e disse que o diabo queria a vida de sua garota para si. No entanto, Ruth disse para poupar a vida da menina, e em troca, ajudaria Dale em suas missões. Para realizar seus feitos, Ruth se vestia de freira e visitava a casa de famílias, e levava as bonecas que Coble fazia para dentro das casas, onde espiritualmente,
um dos familiares era possuído e executava o resto de seus parentes. Em seguida, o filme nos mostra Lee sendo acordada com um telefonema, e assim que atende a ligação, um homem diz que ela estava atrasada para o aniversário de Ruby. Graças a isso, Harker pega o carro de Dale Cobble e vai em direção à casa de Carter. Quando chega no local, Lee é recebida por Carter e Anna, e assim que entra na sala, encontra Ruth entregando uma boneca para Ruby. Antes que consiga explicar o que estava acontecendo, Carter diz para a moça ficar em silêncio e convida sua esposa para a cozinha. E assim, Lee questiona sua mãe por que ela fazia aquilo, e a mulher responde que fez tudo aquilo por ela, para que ela pudesse crescer em paz. Após executar sua esposa, Carter vai para cima de sua filha, mas Harker o impede executando, mas para completar sua missão, Ruth saca uma faca e vai para cima de Lee, mas antes que o pior acontecesse, Lee Harker executa sua mãe. Depois disso, a jovem diz para Ruby que elas iriam embora do local, e assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme Long Legs. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!